Evangelho de Mateus, capítulo 25. Quem gostou, diga amém. Olha o que diz o texto, querido. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra, e escondeu o dinheiro, o talento do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui os outros 2 que eu ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe aonde não plantou e que ajunta onde não espalhou, fiquei com medo. Escondi o seu talento na terra. Aqui está de volta, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau, preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei, eu ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que era meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10. Porque a todo que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Pai, essa é a tua palavra, que o Senhor possa falar conosco mais uma vez, que a tua presença seja manifesta, que o nosso conhecimento, nossa mente seja uma terra fértil para a tua palavra, em nome de Cristo. Está para o Senhor, querido, em nome de Jesus, exalte a Ele. Deus chega, Jesus, e começa a contar uma história, trazendo uma verdade espiritual para aqueles discípulos. As parábolas nada mais são do que verdades espirituais, contadas de forma alegórica, metafórica, para que as pessoas possam conhecer, para que as pessoas possam entender as verdades espirituais. Jesus diz que o homem vai para uma terra distante, se ausenta do seu país, e ele confia a alguns servos talentos, como se fosse, digamos assim, uma moeda de R$1, uma moeda de R$10, um valor monetário. Ele confia aos seus servos. Meu irmão, a primeira coisa que eu gostaria que você nessa noite entendesse, é que a nossa moeda de troca se chama confiança. Não há como estabelecermos um relacionamento com Deus baseado numa fraude, baseado em mentira, baseado em inverdades. Não há como estabelecermos um relacionamento com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa comunidade, com as pessoas que nós convivemos, baseado em mentira, baseado em engano, baseado em fraude. A nossa moeda de troca se chama confiança. Precisamos ter confiança com as pessoas que convivemos. Precisamos confiar nos líderes que estão nos guiando. Precisamos confiar no pai e na mãe que está conduzindo o nosso lar. Precisamos ter confiança. Eu estou vendo muitas pessoas caminhando em desconfiança. Hoje nós não podemos mais confiar nas pessoas. Hoje nós temos dificuldade de permitir que as pessoas levem a nossa filha na escola, por falta de
confiança. Hoje não podemos deixar as pessoas saber dos nossos detalhes, saber dos nossos segredos, conhecer muito a fundo a nossa vida, porque afinal de contas, no momento futuro, num outro momento, essa pessoa pode se virar contra nós e quebrar a aliança da confiança e nos colocar em dificuldade. Nós, como igreja, precisamos ser uma igreja confiável. Você, meu irmão, precisa ser um crente, um cristão confiável. Você precisa ser uma esposa confiável. Você precisa ser um líder confiável, um pastor confiável, uma ovelha confiável, um patrão confiável, um funcionário confiável. Não podemos quebrar essa aliança, essa moeda de troca que temos, que se chama confiança. Eu não posso sair para trabalhar e a minha esposa ficar desesperada lá em casa, preocupada se de fato eu fui para o serviço, ou se eu estou com outra na rua. Isso não pode existir. Eu não posso ter desconfiança com o meu funcionário, que ele está lá de repente sozinho, e ele vai me roubar, vai meter a mão no caixa. Eu tenho que ter confiança. E esse Senhor olha para os servos e diz: eu confio em vocês. Eu tenho confiança em vocês. Os anjos queriam fazer a obra de Deus, os anjos queriam pregar a palavra, queriam apregoar a salvação, mas Deus confiou à igreja, a nós, essa incumbência. Agora a grande pergunta que eu tenho é se nós estamos sendo servos confiáveis. Se aquilo que foi colocado em minhas mãos, de fato, eu estou fazendo conforme as ordens dele. O nosso relacionamento com os homens e com Deus é baseado em confiança. Deus confiou a nós a maior incumbência e tarefa que temos, que é de apregoar a salvação, o ano aceitável do Senhor. E eu olho para algumas pessoas, eu vejo pessoas que não são confiáveis. De repente hoje, se eu fosse fazer um testamento, não vou morrer não, tá? Isso aqui é só ilustração. Vou viver muito aqui, tá bom? Toda vez que a gente vai no velório lá em Carmo de Minas, né, tem um colega às vezes que tem gente que não gosta de pegar em caixão, né? Eu nunca gostei, né? Mas de vez em quando, esses dias a gente foi pegar, não precisou pegar, que está meio pesado. Aí eu tive que pegar, né? Fazer o quê? Pegar na roça desse caixão, que estava meio pesado. Aí o colega ficou meio assim: nossa, pega na alça de morto. Eu falei: irmão, pega, enquanto a gente estiver pegando na alça, é porque a gente não está aqui dentro. Então vamos levar, que quanto mais a gente for levando, não chegou a nossa vez. Essa é a fila que eu não quero estar, essa fila eu quero deixar para o outro. Eu prefiro estar mais lá embaixo, né, Márcio? A nossa moeda é a confiança. Se eu fosse fazer um testamento hoje, e eu pudesse confiar nos meus bens, se é que tem alguns, ou as minhas dívidas, ou o futuro dos meus filhos, da minha esposa, ou essa igreja, será que eu podia colocar o teu nome e colocar nas tuas mãos para você tomar todas as decisões a partir de hoje? Será que você, eu, seríamos pessoas confiáveis para cuidar da casa de uma pessoa? Ou nós seríamos pessoas que não teríamos esse tipo de conduta, esse tipo de fidelidade, esse tipo de lealdade? Precisamos ser pessoas confiáveis. Deus está colocando em nós, Deus está depositando em nós uma grande tarefa, e nós não podemos falhar, nós não podemos errar, meus irmãos. Se nós errarmos nessa tarefa, se nós errarmos naquilo que Deus confiou a nós fracassaremos, e a nossa família, a nossa geração fracassará. Mas nós queremos ser pessoas dignas de sermos, aleluia, colocar em nossas mãos coisas da parte de Deus, porque nós somos pessoas confiáveis. Eu confiei a um 5, a outro 2 e a outro 1. Fala comigo: 5, 2 e 1. Mas por que será que a um ele deu mais e a outro ele deu menos? A Bíblia vai dizer que foi de acordo com a sua capacidade. Ah, meu irmão, tem gente que quer ser rico, mas não tem capacidade de gerenciar recursos. A gente está dando conta de gerenciar 2 salários mínimos. Imagina se ganhássemos milhões. A gente reclama de pagar imposto. Ninguém gosta de pagar imposto aqui, né? Mas a grande questão é que quanto mais pagamos imposto, mais nós estamos ganhando. Precisamos aumentar a nossa capacidade. Cuidar de uma igreja de 30 já dá trabalho, imagina uma igreja de 300, 3 mil. Se eu quero ter um problema desse, eu preciso aumentar a minha capacidade. Eu preciso aumentar a capacidade para que Deus invista e coloque em minhas mãos coisas grandes que Ele quer colocar. Vou traduzir para você. Você quer uma porta de emprego melhor, não quer? Você quer continuar ganhando o que você ganha, trabalhando o que você trabalha a vida toda? Se tiver, tá bom, né? Você precisa aumentar a sua capacidade. Você vai ter que fazer um curso técnico,
um tecnólogo, fazer um concurso, de repente, para quem já está no estágio mais avançado, aprender uma segunda língua, uma terceira língua, de repente tirar uma carteira de carro, de repente, quem sabe se envolver em algum projeto que Deus está colocando no teu coração, abrir uma empresa. Você precisa aumentar a sua capacidade. A grande questão é que nós queremos coisas grandes, nós queremos o mais de Deus, nós queremos grandes portas abertas, mas nós não queremos o esforço, nenhum esforço de pegarmos uma chave que abre a porta. E pegar a chave que abre a porta é investir na nossa capacitação, é gastar tempo no investimento em Deus, no investimento pessoal, no investimento familiar, no investimento profissional. Precisamos aumentar a nossa capacidade. Senão você vai continuar sendo o último da fila. Você vai continuar sendo o último da lista. As pessoas vão chegar e vão romper na sua frente, as pessoas vão entrar na empresa, amanhã já são gerentes, você vai ficar na mesma condição, as pessoas vão chegar na igreja, amanhã já são obreiros, líderes de GECEL, e você vai continuar sentado aí, amanhã as pessoas já vão estar tocando instrumentos, amém, queridos? Amém? Recebe aí, vai começar a tocar instrumento, e a sua fila vai andando, você vai ficando para trás. Você precisa investir em capacitação. Agora, no mundo espiritual, tudo que Deus entrega às nossas mãos é decorrente da graça de Deus. É graça de Deus. A um ele dá 5, a outro ele dá 2 e a outra ele dá 1. Aqueles 5 talentos fazem uma alusão aos 5 dons ministeriais. Aos 5 dons ministeriais. Quando nascemos de novo, recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. E nós não recebemos uma parte do Espírito Santo, nós não recebemos uma porção do Espírito Santo, nós não recebemos um pedaço do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo na sua totalidade. O Espírito Santo vem morar dentro da gente na sua plenitude. Mas o problema é que nós não manifestamos os dons espirituais. Às vezes manifestamos um talento, um dom. Às vezes manifestamos 2 ou 3 ou 4, ou aqueles que têm mais condições manifestam 5. Mas nós precisamos que Deus possa ter condições de manifestar a sua presença em todas as áreas da nossa vida. A um ele dá 5, a outro ele dá 2, a outro ele dá 1. Ao que ele dá 5, se você observar o texto, fala que ele saiu imediatamente. Repita comigo, imediatamente. Fala firme, imediatamente. Por que ele saiu correndo imediatamente? Porque ele é um apressado? Porque ele é um camarada que está doido para resolver o problema? Talvez. Mas ele entende um princípio que se nós deixarmos para depois, a gente não faz. O homem, por natureza, na maioria das vezes, ele é um procrastinador. Ele sempre deixa para depois. Principalmente o abençoado brasileiro. Deixa tudo para a última hora. Para a última hora. Se nós não começarmos a fazer agora, nós não vamos fazer. Lá no começo do ano, você falou que ia fazer o regime, não falou? Que você ia emagrecer. Eu tenho certeza que você engordou, não precisa nem pesar você. Eu tenho certeza que você engordou um pouquinho. Quem engordou? Ninguém engordou, né? Ó, quem mente é filho do diabo, hein? No começo do ano, esse ano eu vou pegar, eu vou devotar minha vida a Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou arrumar os problemas lá em casa, eu vou fazer, eu vou pintar, e vai acontecer, eu vou terminar aquele curso, eu vou tirar a carteira, eu vou fazer e tal, eu vou fazer o regime, vou começar na academia, eu vou fazer um tanto de coisa, e o ano está passando da metade, nós não começamos a colocar em prática quase nada. Se você deixar para depois, você não vai fazer. Imediatamente, senão a vontade passa, senão o desejo, o galeio passa. Então quando Deus trouxer algo ao teu coração, quando Deus trouxer uma revelação ao teu coração, quando Deus despertar você, comece na hora, comece no outro dia se possível, comece o mais rápido possível, porque o Deus que te chamou, o Deus que revelou no teu coração, o Deus que fez a chama queimar, Ele dará as ferramentas, Ele abrirá as portas, Ele fará o que depender dEle. A nossa única coisa, a nossa única ação é começar imediatamente. Imediatamente. Ele saiu imediatamente e foi negociar. Nós não podemos ser pessoas que deixam para depois. Sabe aqueles problemas que a gente vai deixando para depois no casamento?
Vamos evitar aquela conversa difícil, né? Tem conversas que são difíceis, não tem? Mas são necessárias, tem conversas difíceis. Sabe quando eu deixo para conversar com você depois, e vou enrolando, né? Depois eu falo, depois a gente resolve. O problema vai se agravando. O problema tem que ser resolvido o mais rápido possível. Quando Deus nos dá uma revelação, um direcionamento, nós precisamos adotar aquela visão e direcionamento e caminharmos nessa direção imediatamente. Eu estou vendo muito casamento desgastando, porque está deixando para depois. Eu estou vendo muita igreja, graças a Deus aqui não acontece não, viu, né, Patamar? É só lá em Nilópolis, né? Só em Nilópolis, né? Pastor está aí, né, pastor? Só lá em Nilópolis. A gente vai deixando os problemas, você está vendo que o camarada está na vida errada, o outro e tal, você está tomando posições erradas, você vai deixando para depois. E depois você se torna um apagador de incêndio. Você tem que ficar resolvendo problemas que deveriam ser evitados no início ou antes de acontecer. Muitas vezes, quando eu falo alguma coisa com qualquer um de vocês, nas FLs, no GCL, ou pessoalmente, né, com alguns aqui, eu corro o risco. Isso é correr risco, amado. Isso é amor pela tua vida. Eu corro o risco de deixar você triste, de falar algo que vai desagradar você, de falar algo que vai trazer tristeza para você. Mas eu corro o risco de deixar você triste comigo, porque eu te amo e quero ver você melhor daquela conversa em diante. Porque seria muito mais cômodo para mim deixar você se arrebentar, deixar você continuar no seu caminho. É mais cômodo. É muito mais cômodo deixar acontecer do que eu chegar e falar algo para um, para outro, para outra, falar alguma coisa que você precisa melhorar, que eu preciso melhorar, para onde nós precisamos caminhar. Mas eu corro o risco de muitas vezes entristecer você, porque eu entendo que se corrigirmos o mais rápido possível, nós temos muito mais oportunidade, tempo e condições de alcançarmos resultados extraordinários. Então comece imediatamente. A procrastinação, a demora, o deixar para depois, está impedindo Deus de destravar portas na nossa vida como igreja e como servos de Cristo. Você precisa melhorar como servo? Comece a partir de agora. Você precisa melhorar como esposo? Comece a partir de agora. Você não precisa de uma esposa nova, né? Você precisa de que Deus transforme essa velha e te dê uma esposa numa nova versão. E também os homens. Você não precisa de um homem novo. Você precisa de um homem novo, transformado por Cristo, que Deus te entregue ele numa nova versão. Você precisa começar agora. Ele sai imediatamente. E ele então vai e começa a negociar aquele talento. E ele ganha mais 5 talentos. No versículo mais à frente diz que o outro que ganhou 2 também se aproxima, né, e diz para ele: Senhor, o Senhor me entregou 2 talentos. Eu fui e ganhei mais 2. Ele diz: bom servo e fiel servo, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Queridos, é uma palavra dura, difícil, mas verdadeira. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Querido, se eu não sou fiel na casa que eu moro, com a família que eu tenho, com o carro que eu tenho, com a renda que eu ganho, no serviço que eu trabalho, eu não serei fiel no muito. Aliás, eu não experimentarei o muito de Deus. Se eu não for fiel nessa igreja, com os meus talentos, com aquilo que Deus me deu, nessa igrejinha de Ardósia, simples de fato é simples, né? Se eu não for fiel aqui, Deus nunca nos dará a Biquinha, o Cafundó e essa cidade. Eu preciso ter a consciência que eu preciso ser fiel no pouco. No pouco. Deus nos prova no pouco. Tem muita gente esperando um grande acontecimento, uma grande revelação, um grande mistério, um grande mover, algum profeta chegar e dizer: assim eu te digo, o Senhor me revelou. E Deus não está querendo nada disso. Deus está querendo a fidelidade paulatina, no pouco, passo a passo. Deus começa a trabalhar, meu irmão, não é num congresso. Deus não começa a trabalhar, não é num culto de vigília. Deus começa a trabalhar no dia a dia, na nossa rotina, para que Ele nos leve a grandes vitórias.
vitórias, a grandes resultados, a uma grande experiência. Deus trabalha no pouco, Deus trabalha na rotina, Deus trabalha na oração pela manhã, Deus trabalha num devocional de 5 minutos, Deus trabalha numa oração de meia hora, Deus trabalha de repente num GCL com 2, 3, 4 pessoas. Deus, Ele nos sonda e trabalha quando nós estamos na rotina no pouco. Deus abençoa no pouco, Deus multiplica do pouco, Deus transforma do pouco. O problema é que o pouco que temos, nós não temos entregado na mão de quem resolve, na mão de quem multiplica. Deus trabalha na rotina, Deus trabalha no pouco. Imagina um menino com 5 pães e 2 peixinhos, se ele tivesse guardado a marmita, não tinha milagre. Imagina a viúva, quando foi fazer aquele bolo, para ela e para o filho, o profeta: faz primeiro para mim, que eu vou comer, Deus vai multiplicar. Imagina se ela tivesse comido. Deus usa poucas coisas, e quando colocamos nas mãos dEle, Ele multiplica. Deus começa a agir no pouco. Mas segura aí que vai ficar ruim, tá? Vai piorar, tá ruim, mas vai piorar, né? Como que Deus vai me abençoar no pouco? Se o pouco que eu tenho, o pouco que Deus me dá, eu não sou fiel. E que começa comigo, termina lá com a Luana na porta, querido. A gente acorda e pega o celular, a gente não pega a Bíblia. E não mente para mim não, pelo amor de Deus, para com essa mentira, que você para com esse negócio, pelo amor de Deus. A gente pega o celular, quer saber o que aconteceu, se algum serviço chegou uma mensagem lá do patrão, chegou uma mensagem do tenente, do comandante, chegou uma mensagem do cliente. É isso ou não é? Celular. O celular está do lado da cama. E alguns que são mais corajosos, embaixo do travesseiro. Não dorme com cima do travesseiro, não dá problema. Está explodindo toda hora, tá? Embaixo do travesseiro. A Bíblia fechada na gaveta, lá não sei aonde, dentro do carro, na sala. Alguns esquecem na igreja. Tem uma Bíblia que tem 2 anos tá na igreja. Aqui está aí, está perdida aí. Nós precisamos ser fiel no pouco, a mudarmos a nossa rotina, a acordar, e quando possível, acordar que seja 10 minutos antes, mais cedo, e lermos pelo menos um capítulo da Bíblia, colocar alguma coisa no carro enquanto nós vamos trabalhar, colocarmos algum fone para quem gosta quando estamos malhando. Enquanto temos um tempo oportuno, nós precisamos investir na nossa vida espiritual. As coisas começam a se mover no pouco, é no pouco, mas não. Pouquinho de tempo que nós temos, a gente está no Instagram. Pouquinho de tempo que nós temos, a gente está no Facebook, está lá no YouTube. O pouquinho de tempo que nós temos, nós estamos no Zap, mandando mensagem. O pouquinho de tempo que nós temos, nós vamos assistir o jogo do Flamengo e perder tempo com aquele negócio, para ver, ele já sabe do resultado, mas fica perdendo tempo com esse negócio. Precisamos ser fiel no pouco. Senhor, o Senhor me deu 2, eu negociei, e eu ganhei mais 2. Coloca aí, Vinícius, para poder ficar bem claro na mente de quem vai ler. Versículo 22. Versículo 22. Olha o que diz o texto. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui os seus outros 2 que ganhei. Volta no início. E aproximando-se. O primeiro, que tem 5, aproxima do mestre, aproxima do Senhor e diz: eu ganhei mais 5. O segundo, que recebe 2, ele aproxima do Senhor e diz: eu ganhei mais 2. Olha o que acontece com o terceiro. Versículo 24. 24. Isso. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, chegando, ele se aproxima? Sim ou não, queridos? O que está no texto aí? Chegando-se. Ele chega, não se aproxima. E eu busquei no original, não tem o termo aproxima-se. Os 2 primeiros se aproximam do Senhor e devolve, e conversa, e dialoga. O terceiro só chega. Isso me faz entender que quem Deus dá capacitação e se aproxima dele, o próprio Deus te ajuda a multiplicar. Tem muito crente que está na igreja, mas está longe. Tem muito crente que vem da dízimo, mas está longe. Tem muito crente que se batizou, mas está longe. Deus não quer somente o seu dinheiro, somente aquilo que você pode fazer. Deus não quer só o seu trabalho. Deus não quer só o seu dom. Deus não quer só o seu resultado. Deus quer você. Eu preciso me aproximar dele, meu irmão. Quanto mais próximo do mestre eu estou, mais ele tem condição de trabalhar na minha vida.
Agora a grande questão é, em que posição eu estou? Eu sou alguém que está próximo do mestre, ou alguém que não conhece aquele Deus que eu sirvo? Tem muito crente que não conhece o Deus que ele serve, não se aproxima. Aproximar de Deus não é só vir na igreja, irmão. Vir na igreja é muito bom. Poxa, é maravilhoso vir na igreja, não é? Olha para você ver, às vezes o camarada é rejeitado no trabalho. Às vezes ele não tem, ele tem lá, sei lá, ele tem a primeira série, não sabe ler. Vou dar um exemplo assim, analfabeto. Lá no trabalho é rejeitado. Ele é rejeitado às vezes na escola, ele é rejeitado lá na vizinhança, ele é rejeitado em todo lugar. Chega na igreja e ele é acolhido. É isso, não é? Se não for, está errado. E quando ele vem ser acolhido, o que Deus está querendo é que ele se achegue ao Senhor e Deus se torne um com ele. Ele tenha um relacionamento próximo de Deus. A igreja é um lugar, além de abençoar, de nos dar ferramentas, de nos abençoar espiritualmente, é uma igreja que tem uma função social, onde as pessoas se relacionam. A pessoa de repente não teria amigos fora daqui, mas aqui dentro ela tem uma possibilidade de ter amigos. A pessoa de repente não teria o que fazer no final de semana, ia ficar em casa assistindo qualquer porcaria na televisão, mas ela de repente vai participar de um vocacionado, vai participar de um congresso, vai participar de um chá das mulheres, vai participar de um chá de revelação, vai participar lá da canjicada em qualquer lugar. Então também nós temos a possibilidade de nos relacionarmos como cidadãos. Então a igreja é um lugar muito bom. Agora a grande questão é que no culto de domingo não revela a minha proximidade com Deus. Eu estou vendo muito crente no domingo que está cheio do Espírito Santo e na segunda-feira ele acorda endemoniado, ele acorda desviado, ele acorda como se não tivesse recebido nada no domingo à noite. Ele já levanta falando, gritando com as crianças, já levanta maldizendo o dia, já levanta reclamando da mensagem do culto de noite, já levanta reclamando do Flamengo, já levanta reclamando disso, que o carro deu problema, que o patrão reclamou, e então já acorda desviado na segunda. O que mostra se temos proximidade com Deus não é o culto de ceia, não é o culto de domingo, não é a vigília da madrugada. O que nos mostra se temos um relacionamento com Deus é o nosso dia a dia, é a nossa rotina. É aquilo que as pessoas veem na segunda-feira, na terça-feira, quando estamos no trânsito e levamos aquela fechada, e quando falamos, temos uma atitude equivocada, quando erramos, quando de repente nós temos uma situação difícil, aí uma pessoa vem te dar uma palavra de ânimo. É isso que revela o quão perto de Deus estamos. Eu preciso me aproximar dele. Agora não se assuste. Tem muita gente que se aproximou da igreja, mas está longe de Deus. Está longe. Sabe quando eu percebo que você ou eu estamos longe? Vou te dar uma pista. Esse relógio está certo hoje? Está certo, né? Está desviado esse relógio, né? Tem que trazer um relógio para a igreja. Vou te dar uma pista. Eu vou conseguir te dar pelo menos uma pista. Eu vou te dar 3, mas eu vou te dar uma pista. Você sabe o que mostra? Qual que é o termômetro que afere o nosso grau de proximidade e intimidade com Deus? Vou te dar uma pista. Se eu conseguir falar outras eu falo, mas eu vou falar essa. Se chama o termômetro da obediência. Fala comigo. Obediência. Obediência. A grande questão aqui é que tem muita gente que fala que está próximo de Deus, mas não consegue obedecê-lo. Não consegue obedecê-lo. Não consegue fazer que a palavra de Deus seja o norte para a vida dele. Não consegue obedecer a Deus. Deus não quer somente uma adoração com a boca, com os lábios. Deus não quer só isso, isso é consequência da nossa conversão. Mas quando de fato convertemos e aceitamos a Jesus, nós manifestamos essa virtude da obediência. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem dos homens, é dom dado por Deus, para que ninguém se ensoberbeça. A salvação é pela graça, mediante a
fé. Guarda isso, a salvação é pela graça, mediante a fé. Isso vem de cima, vem de Deus, para que ninguém se soberbece. Isso vem de Deus, a graça. Então nós, como cristãos, quando recebemos o Espírito Santo, nós recebemos porque nós cremos no sacrifício de Cristo. Nós cremos que Cristo morreu pelos nossos pecados. E pela graça nós somos salvos mediante a fé. E eu estou vendo muito crente que tem fé, mas uma fé que não obedece. Que não obedece. E aqui tem um problema. Porque fé e obediência caminham juntos. São os dois lados, as duas faces, como queiram, da mesma moeda. Não há fé onde não há obediência. Se eu tenho uma fé em Deus e não obedeço, eu tenho tudo menos fé. Então ter fé em Cristo é obedecer aquilo que Ele ordena, é obedecer aquilo que Ele manda, é obedecer a sua palavra. E vai existir momentos na nossa vida que nós não vamos ter fé, que nós vamos passar luta, problemas, que nós vamos dizer, eu não tenho fé para vencer isso, eu não tenho fé para tomar essa atitude, eu não tenho fé para tomar essa decisão. Vai acontecer momentos na nossa vida que nós vamos dizer, eu não tenho fé para fazer isso, eu não tenho fé para perdoar essa pessoa, eu não tenho fé para tomar essa decisão, mas nós não vamos tomar a decisão por falta de fé, tomaremos a decisão por obediência. A obediência, mesmo que não vendo, mesmo que não entendendo, a gente continua caminhando nela, na obediência, porque se estivermos na obediência, não teremos outro resultado que não seja a manifestação gloriosa do Senhor na nossa vida. Então a gente não obedece só por fé, obedecemos por obediência, porque nós sabemos que Deus deu a palavra e precisamos cumpri-la. Não há como tirar uma coisa da outra, não há como separar a obediência da fé. Um crente que não obedece, ele é um desobediente, ele não é um filho de Deus, porque quem desobedece é filho do diabo. E infelizmente essa é a verdade. A obediência é como se fosse uma marca em nós. Nós somos obedientes. Satanás, o Lúcifer, o anjo das trevas, ele é um anjo na sua essência original, como qualquer outro anjo. A mesma essência de Miguel, a mesma essência do anjo Gabriel, arcanjo, da classe dos arcanjos, a mesma essência deles, lá no início era a essência de Lúcifer, a mesma essência. Todos eles foram criados como anjos. O que definiu quem foi Lúcifer e quem foi Miguel é a sua obediência. Então um anjo, ele se torna um demônio à medida que ele sai da posição para a qual ele foi criado. Um anjo se torna um demônio à medida que ele desobedece à vontade de Deus. Então um filho de Deus, que sou eu e você, se torna um rebelde à medida que saímos da posição a qual Deus estabeleceu, à medida que desobedecemos à vontade de Deus. Então um filho que não obedece, ele não é filho, ele é um rebelde. Porque o anjo e nós somos criados por Deus. Não há como termos uma fé verdadeira sem obediência. E a obediência muitas vezes nos custa alguma coisa, queridos. Muitas vezes não é bom, é difícil obedecer. Muitas vezes é difícil abrir mão. Muitas vezes é difícil renunciar à nossa vontade. Muitas vezes é difícil abrir mão daquilo que nós achamos o correto. Precisamos entrar pelo caminho da obediência. Esse homem pega os talentos, ele vai, ele compartilha, e o que tem ele diz, Senhor, eu tomo aqui o que é teu. Eu tive medo porque o Senhor é severo. Ele tem uma imagem distorcida de quem é Deus, que Deus é alguém ruim, que Deus é severo. E alguns crentes têm essa visão dos céus, que Deus é um Deus severo, que se eu não jejuar eu vou ser penalizado, que se eu não fizer eu vou ser penalizado. E de fato nós fazemos, não é para poder ganhar nada de Deus, porque Deus já tem tudo. Nós não damos o dízimo, nós não damos oferta, nós não fazemos nada para alcançar e comprar a salvação, porque a salvação já foi comprada pelo sangue de Jesus, não é comprada pelos nossos méritos. A salvação não é comprada por aquilo que fazemos. A nossa moeda de troca, a nossa gratidão a Deus, ela se resulta em obediência. A nossa obediência a Deus é consequência, é decorrente do sacrifício de Cristo, da nossa fé. Então ele tem uma visão distorcida de Deus, dizendo, Senhor, Tu és um homem mau, é um homem severo. Tem muito crente, tem muito cristão que vê Deus como um Deus
que vai pesar a mão, como um Deus que vai fechar a porta, que vai colocar enfermidade. Tem gente que fala assim, foi Deus que colocou essa enfermidade. Meu irmão, Deus vai colocar a enfermidade de alguém, pelo amor de Deus, me ajuda aí. Isso aí é consequência do pecado, isso é consequência do pecado adâmico, do próprio pecado lá no Éden. Deus não é um Deus mau, Deus é um Deus bom. O juízo de Deus vai se manifestar lá na volta de Cristo. Por enquanto, a longanimidade de Deus impera, mas nós colhemos muitas vezes resultados negativos, resultados ruins, frutos decorrentes da nossa falta de obediência. Tem muita coisa que a gente colhe, não é porque Deus está mandando, não. Não é Deus que está mandando câncer em você, não. Não é Deus que está mandando doença, não é Deus que está fechando porta, não. Muitas coisas estamos colhendo como consequência da nossa falta de obediência. Por isso é necessário obedecer. Tu és um homem severo, eu fiquei com medo. E por isso eu enterrei. Repita comigo, eu enterrei. Fala, eu enterrei. 1, 2, 3, eu enterrei. Por que ele enterra? Você já parou para pensar nisso? Ele podia ter dado para os banqueiros, guardado embaixo da cama, guardado embaixo do travesseiro. Por que ele enterra? Pode falar. Para ninguém pegar. Medo do roubo. Essa é a explicação mais lógica, né? Mas ele enterra porque ele fez como a maioria dos crentes tem feito hoje. Colocado totalmente a sua visão naquilo que é terreno. O crente anda com os pés na terra, mas a mente tem que estar no céu, irmão. O nosso pé é na terra. Eu não posso ser um alienado que eu só penso no céu, no céu, no céu, no céu. Aí eu não quero trabalhar porque afinal de contas eu estou no céu. Aí eu não quero pagar as contas porque eu estou no céu. Aí eu não quero cuidar dos meus filhos. E falo igual eu ouvi hoje, né? Entreguei eles para Deus. Deus dá o seu filho para você cuidar. Aí depois você me fala que você entregou os seus filhos para Deus. Então alguém está com problema. Ou Deus é burro de entregar uma criança nas suas mãos. Ou você é um alienado que não entendeu a sua função como pai. Os pés estão na terra, a cabeça está nos céus. Nós não somos alienados que vivemos somente em função dos céus, porque nós vivemos nesse mundo, mas também nós não somos pessoas tolas, que vivemos com os pés e as mentes na terra. Tem muito crente que só quer terra, terra é dinheiro, 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 é poder, é poder, é poder, é construir, é construir, é construir, é comprar, é comprar, é comprar, é adquirir, 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 e no final das contas, meu irmão, só vai levar uma blusa velha, um par de sapato fedorento dentro do caixão, e não vai levar mais nada, mais nada. Precisamos estar com os pés na terra e com a mente nos céus. Você precisa que a tua mente esteja conectada ao que é celestial. Deus precisa ser a prioridade da tua vida, a prioridade dos teus esforços, a prioridade do teu coração, a prioridade das tuas atitudes, a prioridade nossa todas as manhãs. A nossa cabeça precisa estar nos céus e os nossos pés precisam estar na terra. Tem muito crente vivendo mais na terra, com a sua vida na terra, do que aguardando a volta de Jesus. Tem muito crente dizendo assim, Jesus, espera mais um pouquinho, dá mais um tempinho, porque ainda não lançou o iPhone 18. Já lançou? Estava no 17. 16? Mas então estava lançando 17, que eu vi um negócio de Pro, não sei o que lá, né? Espera chegar o iPhone 17, Jesus, não volta antes não, que eu preciso comprar. Senhor, não deixa, não volta não, porque eu preciso daquele modelo, daquela moto 2026, eu tenho que comprar. Jesus, não volta não, porque eu preciso casar. Jesus, dá mais um tempinho, porque eu preciso ver meus netos. Jesus, me dá, mas não volta agora não, porque eu preciso, querido, a nossa pátria não está aqui. Enquanto estamos vivendo presos a esse corpo, a esse mundo, nós vamos vivendo da melhor forma, com alegria, com graça, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que abra as portas, pedindo a Deus que nos abençoe com toda a sorte de bênção. Mas a nossa pátria final, o nosso destino final, não é a terra. O céu, meu querido, não é o nosso destino, né? Já dizia um pregador famoso, o céu é a nossa origem. Nós viemos de Deus e para Ele tornaremos. Mas tem muita gente vivendo com a mente, a cabeça, os pés, o umbigo, tudo na terra. Na terra. Ele quer comprar, ele quer adquirir. Querido, ele cava em terra.
Porque realmente, quando são coisas corruptíveis, nós temos é que cavar e enterrar. Porque se nós entendêssemos que Deus colocou coisas nas nossas mãos, que Deus colocou dinheiro, recursos, dons e talentos, e se nós entendêssemos que tudo que Deus coloca nas nossas mãos não são coisas, mas são sementes, nós não estaríamos enterrando, nós estaríamos semeando e investindo. Deus não te chamou para enterrar nada. Deus te chamou para semear a palavra. Deus te chamou para ser generoso. Deus te chamou para investir em novas pessoas. Deus te chamou para ser um instrumento nesse tempo. Mas tem muita gente enterrando, buscando aquilo que é terreno e se esquecendo da grandeza que está nos aguardando nos céus. Lá diz que as ruas são de ouro. Aquilo que é motivo de briga aqui embaixo, que disputa, lá a gente vai pisar, vai andar em cima. Bendito seja o nome do Senhor. As ruas serão de ouro, de cristal. Você não vai precisar pagar uma fortuna numa aliança de 1.000, 2.000 reais, 3.000 reais. Lá vai estar de graça. Ah, meu querido, tudo que é corruptível não se compara àquilo que Deus tem preparado para nós. É por isso que nós dizemos, Senhor, que os nossos pés estejam na terra, mas a minha mente, os meus pensamentos, aquilo que eu quero, os propósitos da minha vida, está ligado aos céus. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode exaltar Jesus? Servo mau, foste infiel, tire o talento daquele que não ganhou nenhum, que escondeu, e dê ao que tem 10. Parece algo pesado, né? Parece algo complicado. Parece algo até injusto, né? Tirar do que não tem nada. Hoje em dia, a visão de alguns é tirar do que tem muito e dar para quem não tem nada, né? Nessa visão, vamos tirar de quem está ganhando mais, vamos dar para quem não tem nada. A gente já era um tanto de gente preguiçoso aí que não quer trabalhar, não quer fazer, quer ficar vivendo de Bolsa Família, né? E o Bolsa Família é bom, irmãos, isso é necessário. Nós temos aqui pessoas ligadas à área política, pessoas que têm conhecimento, isso é necessário. É necessário porque algumas pessoas não têm condições, mas a grande questão é que isso é algo que tem que ser temporário, até que a pessoa consiga sair daquela situação. Mas tem gente que senta em cima da vantagem, acomoda e fica a vida inteira naquilo. Esse espírito de pobreza, esse espírito de sanguessuga, esse espírito maligno, que impede essas pessoas de crescerem, ela não vem de Deus. Deus é um Deus que quer trazer a você crescimento. Deus quer que você tenha mais, e não é só dinheiro não, que você tenha mais para poder investir no reino, como obra, como conhecimento, como sabedoria, como condição, como tudo, todos os seus recursos, tudo que Deus te der, e Deus quer que você multiplique para a glória dEle. O grande problema aqui, que Deus não está sendo injusto. Deus está dando um recado a nós. Se você não cuidar, não investir, não trabalhar, não usar, não semear o que eu tenho colocado nas tuas mãos, eu não terei nenhum prazer de colocar mais coisas, investir mais coisas na sua vida. Se você quiser continuar trabalhando para você com seus esforços, comendo pão que penosamente você vai granjear, vai trabalhar por eles, você pode continuar acordando cedo, dormindo de madrugada, acordando cedo, dormindo tarde, arrebentando de trabalhar, porque todos nós aqui trabalhamos, querido. Inclusive eu, inclusive o que eu vos falo. Nós podemos continuar trabalhando, lutando. Falar igual a gente vê alguns aí, né? De vez em quando eu estou com alguns, você estava onde? Está na correria, né? Estou na correria, né? Estou na correria. Parece que está na esteira, estou na correria. E a Bíblia diz que as bênçãos de Deus querem nos alcançar. Deus quer que as bênçãos dele alcancem a nossa vida. Mas a gente está na correria, que a bênção não consegue chegar. Nós começamos a acordar cedo, trabalhar tarde, 2 serviços, 3 serviços, 4 serviços, hora extra, hora besta, hora no sábado, no domingo, e pega aqui, faz um bico, ajeita e tal, e a Bíblia diz que aos seus amados Ele dá, enquanto dormem, traduzindo, aos seus amados Deus dá, enquanto descansamos nele. Ele tira do que tem 1, e dá o que tem 10, que Deus possa colocar em nossas mãos talentos, que Deus possa abrir as portas que estão fechadas, que sejam portas dEle.
Deus vai te dar a sua casa, meu irmão, não creia nisso, faça isso, invista, economize para isso, busque os seus objetivos, mas entenda que tudo provém das mãos do Senhor. Deus dará a você condição de quitar as suas dívidas, de quitar as suas contas, mas quebra, a primeira coisa que você vai fazer é quebrar o cartão de crédito, jogar ele fora, rasgar, quebrar esse cartão da vida, fazer um pacto com os céus, falar assim, eu não quero saber mais de Mastercard, eu não quero saber mais de Visa, porque eu quero sair das minhas dívidas. Deus vai te dar condição de romper. Deus nos dará a condição de romper como igreja, mas que possamos ser fiel no nosso GCL, que possamos ser fiel nos cultos, que possamos ser fiel no nosso chamado, no nosso ministério. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.